Lembram-se de quando, em criança, vos liam contos de fadas antes de dormir, sobre príncipes corajosos, princesas lindas e animais falantes. Acolhedor, não é? Mas e se eu vos disser que, por trás dessa capa adorável, se escondem verdadeiros thrillers e dramas sociais sombrios? Hoje, vamos espreitar os bastidores das histórias infantis e desvendar 20 significados ocultos que vos vão deixar verdadeiramente perturbados. Preparem-se, porque depois deste vídeo, nunca mais verão o capuchinho vermelho da mesma maneira. Para começar, vamos perceber de onde vêm, afinal, estas histórias. Inicialmente, os contos não eram de todo para crianças. Eram narrativas orais para adultos, uma espécie de stand-up folclórico da Idade Média. Serviam como avisos e refletiam as duras realidades da vida. A fome, as doenças, as guerras e os costumes cruéis. Os irmãos Grimm, que conhecemos como gentis contadores de histórias, eram, na verdade, linguistas e coletores de folclore. Eles registavam os contos populares, sem os embelezar. E só depois, século após século, é que estas narrativas foram adaptadas para as crianças, removendo os detalhes mais macabros. Mas o sentido original permaneceu, e é isso que vamos desenterrar agora. Então, vamos mergulhar numa história que todos, absolutamente todos conhecem. A do Capuchinho Vermelho. À primeira vista, parece uma história ternurenta sobre uma menina que leva uns doces à avó doente. Mas, na verdade, é um dos contos de aviso mais sombrios e diretos que existem. Vamos por partes. Por que é que o capuchinho é exatamente vermelho? Esta cor não é uma coincidência. Na cultura europeia daquela época, o vermelho simbolizava o pecado, a paixão e a sexualidade feminina em despertar. A menina está a entrar na idade de amadurecimento, e esta cor vibrante torna-a notória, destacando-a como uma presa potencial. O próprio lobo, claro, não é apenas um animal da floresta. Ele é uma alegoria a um homem predador, um sedutor. Reparem que ele não ataca de imediato. Ele conversa com ela, é charmoso, sonda-a para obter informações. As suas famosas perguntas, quando já está na cama da avó. Por que é que tens orelhas tão grandes e olhos tão grandes? São uma tática clássica de um abusador, que gradualmente encurta a distância e adormece a vigilância da vítima. Na versão mais antiga do conto, registrada por Charles Perrault, não há lenhador, de todo. O lobo devora a avó e depois o próprio capuchinho vermelho. Fim. A moral era cristalina. Jovens raparigas não devem falar com estranhos. Caso contrário, as consequências seriam fatais. É uma lição cruel, e não um conto de fadas infantil. Agora, vamos falar sobre a Cinderela. Estamos habituados à versão da Disney, com a fada madrinha e o sapatinho de cristal. Mas na versão dos irmãos Grimm, este conto transforma-se num verdadeiro thriller de inveja e automutilação. Então, quando o príncipe chega com o sapatinho, ele não serve em nenhuma das meias-irmãs. E o que faz a mãe delas? Ela entrega uma faca à filha mais velha e diz: corta o dedo. Quando fores rainha, não terás de andar a pé de qualquer maneira. A rapariga obedece, corta o dedo, calça o sapatinho e parte com o príncipe. Mas a caminho, as pombas na árvore cantam ao príncipe que o sapatinho está coberto de sangue. A farsa é descoberta. O príncipe regressa, e agora é a vez da segunda irmã. O sapatinho também não lhe serve. A mãe volta a dar-lhe a faca, mas desta vez com o conselho de cortar um pedaço do calcanhar. E novamente, enganando o príncipe, ela parte para o palácio, e novamente os pássaros a denunciam. Mas não é tudo. O final do conto é vingança em estado puro. No casamento da Cinderela, as mesmas pombas chegam e bicam os olhos das irmãs. Um olho de cada uma a caminho da igreja, e o segundo no regresso. No final, elas ficam cegas e mendigas até ao fim dos seus dias, sem perdão, apenas uma retribuição cruel. E quanto à Bela Adormecida, a história de um beijo salvador que quebra uma maldição secular. É o cânone que todos conhecemos.
Mas na fonte original, o conto de fadas italiano, Sol, Lua, Itália, a história era bem diferente. A jovem adormecida não é encontrada por um belo príncipe, mas sim por um rei já casado, que estava apenas caçando naquelas florestas. Ele a vê e, cativado pela sua beleza, não se preocupa em beijá-la ou tentar despertá-la. Em vez disso, ele se aproveita dela de forma cruel, deixando-a adormecida no castelo, e retorna ao seu reino. 9 meses depois, ainda em seu sono encantado, ela dá à luz gêmeos. Mas ela não acorda com um beijo. Ela volta a si quando um de seus bebês, procurando o seio, acidentalmente leva o dedo dela à boca e suga dele o farpão envenenado do fuso. Imagine o choque dela, despertar de um sono de 100 anos e encontrar 2 crianças ao seu lado. Mas isso é apenas o começo do pesadelo. A esposa ciumenta do rei descobre sobre a princesa e seus filhos. Ela ordena ao cozinheiro que mate os bebês, prepare um prato com eles e o sirva ao rei no jantar. Quanto à princesa, decide queimá-la na fogueira. No final, o rei descobre tudo, manda queimar sua esposa malvada e se casa com a princesa. Mas convenhamos, uma história de violência e tentativa de canibalismo não é bem o tipo de conto de fadas que se queira ler antes de dormir. Passemos a Hansel e Gretel, a história de 2 crianças perdidas que encontram numa floresta uma casa feita de pão de mel e doces. Aprendemos que este é um conto sobre inteligência e a importância de permanecermos unidos para vencer o mal. Mas o pano de fundo real desta história é bem mais assustador do que qualquer bruxa. Este conto é um reflexo direto da grande fome que assolou a Europa no século XIV. Foi um período de colheitas catastróficas, onde as pessoas morriam aos milhares. O desespero atingiu tal ponto que os adultos foram forçados a tomar decisões monstruosas para sobreviver. Abandonar os filhos na floresta, à mercê da morte certa, foi uma delas. Assim, o pai que leva Hansel e Gretel para a mata não é um vilão de contos de fadas, mas sim a personificação do homem desesperado daquela época. E a bruxa, e a sua casa de pão de mel, não é apenas fantasia, é uma metáfora poderosa. A casa de pão de mel é uma falsa esperança, uma isca. Em tempos de fome, qualquer alimento parecia uma salvação. E a bruxa, que engorda as crianças para as comer, é uma alegoria do canibalismo que, segundo historiadores, realmente ocorreu nos anos mais sombrios da fome. As crianças, por sua vez, para sobreviver, são forçadas a mostrar uma crueldade extrema e queimar a bruxa no forno. Este é um conto sobre a sobrevivência num mundo onde não há espaço para a compaixão, mas apenas para a fome e a morte. Agora, vamos mergulhar nas profundezas do oceano até a Pequena Sereia. A versão da Disney nos deu a Ariel ruiva, cantando canções e, no final, conseguindo pernas e o príncipe. Mas o conto de fadas original de Hans Christian Andersen é uma tragédia, repleta de dor física e emocional. Em primeiro lugar, o preço pelas pernas era muito mais alto do que apenas a voz. A bruxa do mar avisou a Pequena Sereia que cada passo dela em terra seria como pisar em lâminas de facas afiadas. Cada momento em terra era uma tortura para ela. Ela dançava para o príncipe, sorria, enquanto os seus pés sangravam, escondendo uma dor insuportável. Em segundo lugar, o príncipe. Ele nunca a amou de verdade. Ele a tratava como uma criatura fofa e exótica, quase como um animal de estimação. Ele a chamava de achado e a deixava dormir numa almofada aos seus pés. No final, ele casou-se com uma princesa humana, a quem, por engano, tomou pela sua salvadora. E o desfecho? As irmãs da Pequena Sereia trazem-lhe um punhal, que trocaram com a bruxa pelos seus próprios cabelos. Para se salvar e voltar a ser uma sereia, ela tinha de matar o príncipe e lavar os seus pés no sangue dele. Mas ela não conseguiu. Ela atirou o punhal ao mar e, ao amanhecer, atirou-se à água. O seu corpo dissolveu-se, transformando-se em espuma do mar.
Nada de viveram felizes para sempre. Apenas autossacrifício, amor não correspondido e dor eterna. Branca de Neve e os Sete Anões. À primeira vista, parece uma história clássica sobre a luta entre o bem e o mal. Mas, se formos mais fundo, revela-se um sombrio drama psicológico sobre a inveja feminina, o narcisismo e o medo de envelhecer. A principal vilã aqui é a rainha madrasta. A sua obsessão com a pergunta: quem é a mais bela de todas? Não é apenas uma vaidade de contos de fadas. É uma manifestação de um distúrbio narcísico extremo. A sua autoestima depende inteiramente da validação externa da sua beleza, e quando o espelho nomeia a enteada, o seu mundo desmorona-se. Branca de Neve torna-se para ela não apenas uma rival, mas um lembrete vivo da sua juventude a desvanecer. E a reação da rainha não é simplesmente expulsá-la, mas aniquilá-la. Primeiro, ela ordena ao caçador que mate a menina e lhe traga os seus pulmões e fígado como prova. Estes são detalhes da versão dos irmãos Grimm, que são frequentemente omitidos. De acordo com uma das interpretações, ela pretendia comê-los para absorver simbolicamente a juventude e a beleza de Branca de Neve. As 3 tentativas de assassinato, o cordel asfixiante, o pente envenenado e, finalmente, a maçã, demonstram a sua obsessão maníaca. E os anões? Eles não são tanto salvadores, mas sim símbolos de um mundo patriarcal que está disposto a abrigar uma mulher bonita, mas apenas no papel de dona de casa. Ela cozinha, limpa, costura, enquanto eles trabalham. Este é um conto de fadas não tanto sobre magia, mas sim sobre o poder destrutivo da inveja e os papéis sociais cruéis. Passemos agora a algo menos evidente. Cachinhos Dourados e os 3 Ursos. Em criança, este conto parece uma história divertida sobre uma menina demasiado curiosa que entrou na casa errada. Mas originalmente, era uma dura lição sobre as consequências de invadir o espaço alheio. Nas versões mais antigas desta história, a personagem principal não era uma menina adorável, mas sim uma velha astuta e feia. Ela invadia deliberadamente a casa dos ursos para se aproveitar da comida e do conforto deles. Era uma história de roubo e insolência, e não de curiosidade infantil. Os ursos, ao regressarem à casa e encontrando a desordem, não ficaram minimamente surpreendidos, mas sim como donos furiosos. As suas famosas perguntas: quem se sentou na minha cadeira? Quem comeu do meu prato? Não eram meras questões, mas sim um crescente sentimento de raiva. E o desfecho não era nada inofensivo. Em algumas versões, os ursos simplesmente devoram a velha atrevida. Noutras, atiram-na pela janela e ela parte o pescoço. E na versão mais branda, ela simplesmente foge para a floresta, mas a mensagem permanece a mesma: invadir o espaço alheio, a casa dos outros, não ficará impune. Este conto não ensinava curiosidade, mas sim respeito pela propriedade privada e pelos limites pessoais, e de uma forma muito dura. Rumpelstiltskin, um conto sobre um pequeno anão malvado que conseguia transformar palha em ouro. Mas, deixando a magia de lado, o que nos resta é uma história assustadoramente realista sobre servidão por dívida e chantagem. Imagine a cena. Uma jovem, filha de um moleiro, é trancada num quarto cheio de palha e ameaçada de execução se não conseguir transformá-la em ouro. Não é apenas um desafio de conto de fadas. É uma situação de desespero absoluto e ausência de opções. É então que surge o Salvador, Rumpelstiltskin. Mas a sua ajuda não é desinteressada. Primeiro, ele exige um colar, depois, um anel. É como um agiota que, a princípio, se contenta com objetos de pouco valor. E quando a jovem não tem mais nada para oferecer, ele exige o mais valioso que ela terá no futuro, o seu primogênito. É um contrato assinado num momento de desespero, com condições monstruosas. Quando a rainha não consegue pagar a dívida, ele não a perdoa. Ele vem cobrar o que lhe é devido. E a única maneira de escapar não é pela força nem pela riqueza, mas sim pelo conhecimento do seu nome,
ou seja, essencialmente, obter poder sobre ele. Este conto é um sombrio aviso de que acordos feitos em desespero podem ter um preço terrível e que as dívidas, especialmente as contraídas com forças misteriosas, podem destruir a sua vida. E o próprio Rumpelstiltskin, no final, rasga-se ao meio de tanta fúria. Um fim cruel para um credor cruel. A história do flautista de Hamelin, por exemplo, não é apenas um conto de fadas. É muito provavelmente um reflexo folclórico de uma verdadeira tragédia histórica. A trama é conhecida. A cidade de Hamelin contrata um flautista para se livrar dos ratos. Ele faz o trabalho, mas o conselho municipal recusa-se a pagar. Em retaliação, o flautista, com a sua flauta mágica, leva todas as crianças da cidade. Parece uma lenda sombria, mas os historiadores acreditam que por trás dela podem estar eventos reais. Existem várias versões. A primeira e mais sombria é a da epidemia. Os ratos são vetores da peste. Talvez o flautista seja uma alegoria para a morte negra, que levou as crianças da cidade, ou seja, elas simplesmente morreram de doença. A flauta mágica seria o símbolo de uma perdição inevitável. A segunda versão é a do recrutamento. Alguns investigadores ligam esta lenda às chamadas Cruzadas das Crianças. Na Idade Média, houve casos em que pregadores fanáticos, com os seus discursos, encantavam milhares de crianças e adolescentes e os levavam para a Terra Santa. A maioria deles morreu no caminho, ou foi vendida como escrava. O flautista com a sua flauta seria a representação desse recrutador. A terceira versão é a da emigração em massa. Talvez, devido à pobreza e à fome, um grande grupo de jovens tenha deixado Hamelin em busca de uma vida melhor, partindo para colonizar as terras do leste. E na memória popular, esse evento transformou-se num desaparecimento misterioso. De qualquer forma, esta não é uma história sobre magia, mas sim sobre a perda real de uma geração inteira de crianças. A Bela e o Monstro. Estamos habituados a ver nesta história um hino à beleza interior e ao amor que tudo vence. Mas, se a olharmos sob uma perspectiva psicológica, desenrola-se diante de nós um clássico caso de síndrome de Estocolmo. Vamos entender melhor. A jovem a Bela torna-se prisioneira no castelo. O monstro é o seu raptor. Ele a mantém cativa, controla a sua vida. Inicialmente, ela o teme e odeia, o que é absolutamente natural. Mas com o tempo, em completo isolamento, ela começa a ver qualidades positivas no seu captor. Ele não é assim tão mau. Ele dá-lhe uma biblioteca, ele pode ser gentil. É exatamente isto o síndrome de Estocolmo, um fenômeno psicológico em que o refém começa a sentir simpatia e até compaixão pelo seu agressor. É um mecanismo de defesa da psique, uma tentativa de sobreviver em condições insuportáveis. Além disso, na base do conto estão também as realidades sociais da época, os casamentos arranjados. Jovens mulheres eram frequentemente casadas, sem o seu consentimento, com homens ricos, influentes, mas por vezes velhos, feios ou cruéis. O monstro é uma metáfora para um noivo indesejado, mas vantajoso para a família. E o conto, essencialmente, ensinava as jovens a resignarem-se ao seu destino e a tentar encontrar a beleza interior no seu monstro, ou seja, a adaptarem-se e a amar aquele com quem teriam de passar o resto da vida. Esta é uma história não tanto sobre amor, mas sim sobre sobrevivência e adaptação num mundo patriarcal impiedoso. João e o pé de feijão. Na infância, esta é uma história emocionante sobre um menino engenhoso que derrotou um gigante malvado. Mas vamos analisar as ações de João sob a ótica da moral e da lei. João é, na sua essência, um jovem criminoso. Ele invade a casa de outra pessoa, uma entrada ilegal, uma invasão de propriedade. Ele furta os bens do gigante, um saco de ouro, a galinha que põe ovos de ouro e uma harpa mágica. Isso é um furto qualificado, de grande valor. E o que ele faz no final? Quando o gigante tenta reaver seus pertences,
João corta o pé de feijão, e o gigante cai, morrendo na queda. Isso é assassinato. No entanto, o conto apresenta João como um herói positivo. Suas ações não são condenadas, pelo contrário, elas o levam, e a sua mãe, à riqueza e à felicidade. É como se nos dissessem: o fim justifica os meios. Se és pobre, e alguém é rico, e ainda por cima grande e assustador, então ele pode e deve ser roubado e morto. Esta é uma moralidade altamente questionável. O conto glorifica o roubo, o engano e o assassinato, contanto que sejam cometidos pelo pequeno homem contra o grande. Na sua essência, é uma justificação do crime em nome da desigualdade social. O gigante, claro, é retratado como um vilão, mas, na verdade, ele é a vítima de um assalto, alguém que estava apenas defendendo sua propriedade. E João é um ladrão e assassino sortudo, que nos é apresentado como um herói. Agora, sobre o nosso conto de fadas, o nosso A Princesa Rã. Lembramo-nos dele como uma história sobre a aparência ser enganosa e que, por trás de uma casca modesta, pode esconder-se uma alma bela. Mas um dos pontos cruciais do conto, que muitas vezes ignoramos, é a narrativa sobre a quebra de um acordo e as consequências da impaciência. Lembre-se, o príncipe Ivan casa-se com a Rã, mas logo descobre que, à noite, ela se transforma na bela Vasilisa, a sábia. Ela pede-lhe para esperar apenas mais um pouco, para aguentar por 3 dias. Nesse período, a sua provação terminará e ela permanecerá humana para sempre. Essa é a condição para a felicidade do seu futuro, a 2. Mas o que faz Ivan? Ele não consegue esperar. É movido pela impaciência e talvez pela vergonha da sua esposa, pouco apresentável. Ele encontra a sua pele de rã e queima-a no forno. Pensa que, com este ato, acelerará o processo, forçando-a a permanecer uma beleza. Mas, na verdade, ele destrói tudo. Viola as regras do mundo mágico, quebra a sua palavra, ainda que implícita, a de esperar. E com essa ação, ele não salva a sua esposa, mas sim a condena a um cativeiro muito mais terrível nas mãos de Koschei, o imortal, e a si mesmo, a uma longa e perigosa jornada para corrigir o seu erro. Esta é uma lição muito poderosa. A impaciência e o desejo de ter tudo e logo podem levar à catástrofe e destruir aquilo que se ama. Peter Pan, o menino que não queria crescer. Soa como um sonho, não é? Brincadeiras sem fim, voos e aventuras na terra do nunca, essa terra mágica. Mas, se olharmos com mais atenção, esta história é muito mais profunda e melancólica do que aparenta. A terra do nunca, ou Neverland, não é apenas uma ilha de fantasia. De acordo com uma das teorias mais populares e bastante sombrias, é uma metáfora para o paraíso das crianças que morreram. Peter Pan atua como um anjo-guia, conduzindo as almas dessas crianças para o pós-vida. É por isso que elas nunca envelhecem. Elas simplesmente não podem mais. Os meninos perdidos seriam crianças que caíram de seus carrinhos, ou seja, faleceram na infância e ficaram desamparadas. Wendy e seus irmãos são uma exceção. Peter os levou enquanto dormiam, um estado de transição entre os mundos. Eles retornam no final porque despertam. O próprio Peter Pan é um personagem trágico. Ele inveja as crianças comuns, aquelas que têm mães e a chance de crescer. Sua infância eterna não é um presente, mas uma maldição. Ele está condenado a brincar sem parar, a sempre esquecer os amigos que partem e amadurecem, e a permanecer eternamente sozinho. Esta não é uma história sobre a alegria da infância, mas sim sobre o medo de amadurecer, sobre a solidão e, possivelmente, sobre a aceitação da mortalidade infantil na era vitoriana, quando esta era assustadoramente alta, as aventuras de Pinóquio. Na nossa mente, ele é, sobretudo, aquele adorável menino de madeira do desenho da Disney, cujo nariz cresce cada vez que ele mente. Mas o livro original de Carlo Collodi é uma história completamente diferente, muito mais sombria, dura e instrutiva.
Collodi não escreveu um conto de fadas para almas infantis delicadas. Era uma sátira à sociedade e um relato severo sobre a educação através do sofrimento. No livro, Pinóquio não é apenas ingênuo, mas sim um menino egoísta, preguiçoso e ingrato. Ele foge imediatamente do seu criador Gepeto, e por causa dele, o velho acaba na prisão. As aventuras de Pinóquio são cheias de violência e crueldade. O grilo falante, que tenta dar-lhe um conselho sábio, não é simplesmente ignorado. Pinóquio, furioso, atira-lhe um martelo de madeira e mata-o na hora. Sim, no livro, ele mata a sua própria consciência. E o mais chocante é o final original. Collodi nem sequer planeava transformar Pinóquio num ser humano. A sua história deveria ter terminado no capítulo 15. Os ladrões, o gato e a raposa apanham Pinóquio, roubam-lhe as moedas e enforcam-no num carvalho. O autor escreve assim: sentiu que a sua respiração se cortava e que não conseguia dizer mais uma palavra. Fechou os olhos, abriu a boca, esticou as pernas e, com um grande tremor, ficou imóvel. Esse deveria ter sido o fim. E só a pedido do editor da revista, onde a história estava a ser publicada, Collodi escreveu a continuação, com o salvamento e a sua transformação em ser humano. O Conto de Barba Azul é, sem exagero, um autêntico thriller de terror medieval, disfarçado de história infantil. Não é apenas um conto, é um verdadeiro proto-slasher, destinado a aterrorizar as jovens leitoras. O protagonista, Barba Azul, é um rico aristocrata com uma aparência assustadora. Ele casa-se com uma jovem, dá-lhe as chaves de todo o castelo, mas impõe uma única condição: nunca entrar num pequeno aposento no porão. Este é o clássico motivo do fruto proibido, que explora a curiosidade humana. Claro que a jovem não resiste. Ela abre a porta e vê um quarto inundado de sangue, e nas paredes, pendurados, os corpos de todas as suas esposas anteriores. Ele é um assassino em série. A chave, manchada de sangue, torna-se a prova indelével da sua desobediência. Quando Barba Azul regressa e vê a chave manchada, ele, sem hesitação, declara à esposa que o mesmo destino a aguarda agora. Ela é salva no último momento pelos seus irmãos, que invadem o castelo e matam o maníaco. A moral do conto, à primeira vista, parece ser sobre os perigos da curiosidade feminina. Mas, na verdade, é um aviso assustador de que, por trás da fachada de riqueza e poder, pode espreitar um perigo monstruoso, e que um casamento com um estranho pode revelar-se uma armadilha mortal. É uma história de violência doméstica e tirania, levada ao horror absoluto. Os Três Porquinhos. Desde pequenos, aprendemos esta história como uma lição simples e clara. Seja trabalhador e previdente, como o terceiro porquinho, e nenhum lobo o assustará. As casinhas de palha e madeira representam a preguiça, enquanto a de pedra simboliza a diligência. Mas por trás dessa lição simples, esconde-se uma filosofia muito mais dura e pragmática. Na verdade, este conto é um modelo de darwinismo social em miniatura. Sobrevive não apenas o mais trabalhador, mas o mais preparado, aquele que tem recursos. Construir uma casa de pedra é muito mais caro e demorado do que uma casa de palha, ou seja, o terceiro porquinho era, ou o mais inteligente, ou o mais rico desde o início. E o destino dos seus irmãos? Na maioria das adaptações modernas, eles simplesmente fogem e se escondem na casa de pedra. Mas no conto folclórico inglês original, tudo é muito mais prosaico e assustador. O lobo sopra a casa de palha e come o primeiro porquinho. Depois, ele destrói a casa de madeira e come o segundo. Nenhuma salvação. E no final, o terceiro porquinho não se limita a esconder-se do lobo. Quando o lobo tenta entrar na casa pela chaminé, o porquinho previdente coloca um caldeirão com água a ferver no fogo. O lobo cai diretamente lá dentro, e o porquinho tampa o caldeirão, cozinha o lobo e come-o ao jantar. Esta história não é sobre ajuda mútua entre irmãos, mas sobre a sobrevivência implacável do mais forte.
que no final não só se salva, mas literalmente banqueteia-se com os restos do seu inimigo. Rapunzel, uma jovem com cabelos incrivelmente longos, aprisionada numa torre alta e sem portas, uma história de amor que supera todos os obstáculos. Mas, na verdade, é uma metáfora bastante precisa da superproteção e das consequências destrutivas do controlo parental. A bruxa, a mãe Gothel, não é apenas uma vilã. É a representação de um progenitor tóxico que, sob o pretexto de proteção e amor, isola completamente o seu filho do mundo exterior. A torre sem portas é o símbolo do controlo total, uma prisão construída com cuidado. Gothel convence Rapunzel de que o mundo lá fora é perigoso e cruel, e que só ela a pode proteger. Esta é uma manipulação clássica, com o objetivo de manter o filho junto de si para sempre. O aparecimento do príncipe é a primeira tentativa de Rapunzel de se separar, de construir a sua própria vida. E qual é a reação da mãe, amorosa? Fúria. Ela não a deixa ir. Corta-lhe os lindos cabelos, símbolo da sua feminilidade e da sua ligação com o mundo exterior, e expulsa-a para o deserto, onde ela é forçada a vaguear na miséria. Ela também cega o príncipe, mutilando-o. Esta é uma história sobre como o amor parental sufocante, que não dá ao filho o direito à sua própria vida, acaba por levar à tragédia. O conto de fadas mostra que a tentativa de proteger a criança de todos os perigos do mundo, aprisionando-a numa torre, não é cuidado, mas egoísmo, que mutila tanto a criança quanto o seu futuro. O Patinho Feio é uma das histórias mais tocantes e esperançosas de Andersen. Ela nos ensina a não desanimar se formos diferentes dos outros, pois um dia encontraremos o nosso lugar e floresceremos. Contudo, por trás dessa ideia tão positiva, esconde-se um subtexto bastante duro e até aristocrático. Pensemos sobre o que realmente acontece no conto. O patinho não sofre por ser mau ou por ter defeitos, mas sim por ter nascido na família errada. Ele é um cisne que, por acaso, se viu no meio de patos. Todas as suas humilhações e sofrimentos não cessam graças a seus esforços, trabalho árduo ou bondade. Terminam simplesmente porque ele finalmente encontra os seus, outros cisnes igualmente belos. O conto não nos diz que um pato feio pode transformar-se num pato bonito. Ele afirma que, se nasceste cisne, és belo por direito de nascença, mesmo que temporariamente te encontres na lama. Mas se nasceste pato, bem, continuarás a ser pato. Nesse sentido, a história reflete a ideia de nobreza inata e de desigualdade de classes. O teu valor é predeterminado pela tua origem. O sangue azul sempre se manifestará. Esta não é uma história sobre mobilidade social, onde qualquer um pode alcançar o sucesso. É uma história sobre a importância de encontrar o seu lugar entre os seus iguais de nascimento. A moral é, portanto, bastante snobista. A verdadeira felicidade e o reconhecimento só são possíveis no círculo dos seus de sangue. A Princesa e a Ervilha é um conto curto e, à primeira vista, divertido. O príncipe procura uma verdadeira princesa e a sua mãe decide fazer um teste. Coloca uma única ervilha debaixo de 20 colchões e 20 edredões. A jovem que consegue senti-la será a verdadeira princesa. Costumamos pensar que este é um conto sobre uma sensibilidade e um requinte extraordinários, mas, na verdade, é uma sátira mordaz à aristocracia e ao seu snobismo. Andersen, sendo ele próprio de origens humildes, frequentemente ridicularizava a alta sociedade nas suas obras. Pensem, que tipo de qualidade é esta? Sentir uma ervilha através de 40 camadas de colchões. Isso não é sensibilidade, é um absurdo. É uma fragilidade levada ao limite do absurdo. O conto mostra como a elite, para se distinguir do povo comum, inventa critérios de nobreza completamente ridículos e sem sentido. A verdadeira princesa não é definida pela inteligência, pela bondade ou pelo caráter, mas pela capacidade de sentir desconforto com a mais ínfima das coisas.
Isto é uma caricatura de aristocratas tão desligados da vida real que o mais pequeno inconveniente lhes parece uma tragédia. O final, onde a ervilha é colocada num gabinete de curiosidades como a maior das raridades, apenas sublinha esta ironia. Toda a corte real não se maravilha com a princesa em si, mas sim com a absurda prova do seu sangue azul. Isto não é um hino ao requinte, mas sim uma zombaria cruel sobre o elitismo e os métodos tolos de provar a própria excepcionalidade. E por último, o kolobok, aquele pãozinho redondo e corado, que fugiu da avó e do avô, cantando a sua canção atrevida. Em criança, parece uma história de astúcia e de vanglória. Mas se a olharmos sob a perspectiva do ciclo de vida, é uma das histórias mais trágicas e instrutivas sobre a rebeldia adolescente e as suas consequências. O kolobok é, na sua essência, uma criança que acabou de ser cozida, ou seja, que acabou de nascer. A avó e o avô são os seus pais. Ele está na janela, a arrefecer, isto é, sob supervisão. Mas, a dada altura, ele decide que já é adulto e independente. Ele rolou, fugiu de casa. A sua viagem é o percurso típico de um adolescente que se julga mais esperto que todos. Ele encontra o coelho, o lobo, o urso. Estes representam diferentes tipos de perigos sociais. Ele escapa deles facilmente e a sua autoconfiança cresce a cada vitória. A sua canção, Fugir do avô, Fugir da avó, é um hino ao maximalismo juvenil e à negação da autoridade. Ele pensa que é invulnerável, e é então que ele encontra a raposa. A raposa não é apenas mais um animal. É um símbolo de astúcia, lisonja e engano, algo que não se consegue combater apenas com insolência. Ela não o ameaça com a força. Ela elogia-o, joga com a sua vaidade. Senta-te no meu nariz, canta-me mais uma vez. E o kolobok, autoconfiante, cai na armadilha. A raposa come-o. Fim. Este é um final cruel, mas muito realista. Fugir de casa e uma fé excessiva na própria invulnerabilidade muitas vezes terminam tragicamente, especialmente quando se confronta um mundo real e traiçoeiro. No entanto, os momentos mais chocantes escondem-se nos detalhes que o tempo, pura e simplesmente, fez desaparecer. Peguemos, por exemplo, na Bela Adormecida. Na versão do contista italiano Giambattista Basile, que serviu de base à história que conhecemos, a princesa adormecida é encontrada por um rei. Mas ele não a beija. Em vez disso, abusa dela e parte, deixando-a ainda adormecida dar à luz gêmeos. Ela não acorda com um beijo, mas sim porque um dos seus bebés, procurando o peito, suga do seu dedo uma lasca do fuso. Imaginem só, acordar anos depois e descobrir que tem 2 filhos, sem a mínima ideia de como eles surgiram. Uma reviravolta e tanto, não acham? Ou então, o Hansel e a Gretel. Esta história parece ser uma mera ficção assustadora, mas tem uma base histórica real. A Grande Fome de 1315 e o 317 na Europa. Foi uma época de calamidades terríveis, onde o canibalismo e o abandono de crianças não eram invenção, mas uma realidade aterrorizante para muitas famílias que tentavam sobreviver. A casa de pão de mel da bruxa não é apenas fantasia, mas uma metáfora para a falsa esperança e a última, e fatal, armadilha para os desesperados. E a tragédia da Pequena Sereia de Andersen. Estamos habituados ao final feliz da Disney, mas no original, a sua história é um hino ao auto-sacrifício sem recompensa. Ela suporta uma dor infernal a cada passo. O seu príncipe vê nela apenas uma selvagem encantadora e casa-se com uma princesa terrestre. É-lhe dada a escolha: matar o príncipe e salvar-se, ou morrer ela própria. Ela escolhe a segunda opção e desfaz-se em espuma do mar. Nem casamento, nem viveram felizes para sempre. Apenas dor, perda e uma morte silenciosa e trágica. Então, o que é que isto significa? Que os contos de fadas não são meras invenções para nos entretermos. São um código cultural.
mensagens cifradas do passado.